Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de passo a passo aqui no ateliê Crícia Crochê. Eu venho mostrar para vocês esse americano maravilhoso, que é o americano Evelise, lindo demais, tá bom? Esse americano é maravilhoso, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, quer fazer esse lindão aqui junto comigo, pega aí o seu barbante, a sua agulha e bora crochetar. Esse americano ficou medindo 43 centímetros por 35, tá bom? Fiz todo ele no fio 6 e com agulha 3,5 milímetros. Aqui as aplicações eu fiz com a linha Anne e usei meia pérola, certo? Ele ficou pesando 178 gramas. Ele é lindão e muito econômico, ok? No final do vídeo eu deixo certinho uma fotinho para vocês verem como fica lindo na mesa com o prato, tá? E também eu já quero adiantar a vocês que eu vou precisar dividir esse vídeo em duas partes, como sempre faço, por causa do meu problema de memória aqui no celular, tá? Então, vamos para a primeira parte. Fica comigo, pega aí o seu barbante, a sua agulha e, como eu disse no início do vídeo, bora crochetar, meu povo! Com o meu barbante número 6, na cor verde água claro, eu vou dar início aqui com a minha agulha também 3,5. Eu vou dar início aqui fazendo 24 correntinhas, tá bom? Eu já começo a contar a partir aqui da inicial, mas se você preferir deixar essa, você pode começar a contar a partir da segunda, tá bom? Então, 2, 3, 4, 5. Aqui minhas 24 correntinhas. Vou segurar aqui na última para marcar e vou subir mais 3 para virar, ok? Laço e volto aqui na quarta, que é aonde eu marquei com meu dedo. E vou fazer um ponto alto. Novamente, na próxima correntinha, mais um ponto alto. Nós ficamos aqui com 3 pontos, porém, a nossa carreira será feita de 2 em 2 pontos com intervalo de uma correntinha. Mas aqui no início e no final ficarão 3 pontos, porque nós vamos usar esse primeiro ponto como a argolinha para depois fazer a curva, tá bom? Então, fiz aqui, ó, a virada, né? E mais 2 pontos, uma correntinha de separação, pulo uma de base, na próxima faço mais um ponto e na próxima mais um ponto. Pulo uma de base e faço uma correntinha e pulo uma de base, na próxima um e um. Você vai fazer assim, sempre pulando uma correntinha e fazendo uma correntinha e 2 pontos. Aqui eu faço novamente uma correntinha, pulo uma de base e faço 2 pontos, um seguido do outro, ok? Vamos fazer assim até aqui o final. Aqui vai me sobrar apenas uma correntinha aqui no final, tá bom? Cheguei aqui, me sobrou uma correntinha, eu laço e faço mais um ponto alto aqui. E nós vamos ficar aqui com um total de 8 bloquinhos, sendo que o primeiro e o último são com 3 pontos altos e os demais com 2 pontos altos separados por uma correntinha, tá bom? Aqui eu subo 3 correntinhas, que é a altura do meu primeiro ponto alto, né? E aí agora aqui dentro eu vou fazer mais 6 pontos altos, para eu ficar na curva com um total de 7 pontos altos. 4, 5, 6 e 7. Vamos conferir. 1, que é o primeiro aqui, né? Que pegou aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. Chegando aqui, eu vou
dar um intervalo, uma correntinha de intervalo, pulo esses 2 pontos e já venho aqui no intervalo e faço meus 2 pontos altos. Já vou prendendo esse pedacinho por trás para ir dando o acabamento, para ficar mais fácil. Uma correntinha, no próximo intervalo, 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos. E nós vamos fazer essa sequência até chegar ali para dar início à curva novamente, tá? Ó, tô no penúltimo intervalo antes da curva e o último antes da nossa curva. Certo? Cheguei aqui, ó, o que nós fizemos. Aqui eu vou fazer a curva usando esse ponto alto aqui, certo? Uma correntinha de intervalo e dentro aqui dessa argolinha, desse ponto alto, nós vamos fazer novamente 7 pontos altos. Quando eu acabar de fazer os 7 pontos altos, eu vou dar uma correntinha de separação. Deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma correntinha de separação e recomeço aqui fazendo bloquinhos de 2 pontos altos com o intervalo de uma correntinha. Até chegar aqui no nosso último intervalo e eu volto para fechar com vocês e começar a próxima carreira. Cheguei aqui, já fiz a minha correntinha de separação e vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha aqui, nós subimos com um ponto baixíssimo, certo? Vou continuar aqui fazendo 2 pontos altos, fiz aqui 3 correntinhas para a altura do nosso primeiro ponto alto e vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Sem correntinha, sem nada, eu vou seguir fazendo aqui 2 pontos altos para cada ponto de base, certo? Então, aqui que nós começamos com 7 pontos altos no intervalo, nessa carreira nós vamos ficar com 14 pontos altos. Seguimos fazendo 2 pontos altos para cada. Vou fazer aqui, peraí que abriu aqui a linha. Vou fazer aqui 2 pontos altos para cada ponto de base desses 7. E quando eu chegar aqui no final, no último, eu volto. Fiz os meus 14 pontos, sendo 2 pontos para cada ponto de base. Chegando aqui, eu faço uma correntinha de intervalo. Nós sempre vamos deixar essa correntinha de intervalo. Então, eu já pulo direto para essa base aqui e no meu primeiro ponto aqui eu faço um ponto alto, certo? Então, nós vamos trabalhar com carreiras, vamos chamar assim, pares e ímpares. Nas carreiras pares serão pontos altos, né, bloquinhos de 2 pontos altos. Na ímpar, sempre vamos começar com um ponto alto separado e aí nós fazemos uma correntinha e vamos dentro aqui do intervalo e fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Então, vai ser assim, deixa eu parar aqui para mostrar, ó, uma carreira com 2, uma com 1, uma com 2, uma com 1, e assim sucessivamente, tá bom? Então, eu vou continuar aqui no final também, eu vou precisar fazer um ponto, como aqui no início, e depois que eu fizer essa curva de 14 pontos altos, como nós fizemos aqui, eu volto para fazer o outro lado com vocês. Da mesma forma que eu fiz aqui iniciando a carreira, eu fiz aqui no final dela, antes da curva, tá bom? Com um ponto sozinho, porque estamos na carreira ímpar. Então, eu já fiz aqui a minha curva, fazendo 2 pontos altos para cada ponto de base, ficando no total de 14 pontos altos. Vou iniciar essa parte reta novamente com vocês para que não haja curva, ou melhor, para que não haja dúvida, desculpa. E aqui
nós vamos fazer exatamente igual, espelhando o lado de lá. Uma correntinha de separação, faço um ponto alto em cima do meu primeiro ponto de base, e agora uma correntinha, e agora eu sigo fazendo 2 pontos altos para cada intervalo, certo? Que ele vai intercalando com os pontos da carreira anterior. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, uma correntinha. Cheguei aqui, tá? Se eu fizer diretamente aqui, eu vou ficar com um buraco muito grande. É por isso que nós fazemos um ponto aqui, né? Em cima do bloquinho anterior. Agora sim, uma correntinha e fecho na terceira correntinha que subimos no início com o ponto baixíssimo. Vamos dar início à nossa próxima carreira. Agora eu vou com ponto baixíssimo para o segundo ponto da curva e nós vamos começar a trabalhar os nossos aumentos da curva, tá bom? Então, vamos aqui, ó, subir 3 correntinhas, você vai trabalhar no segundo ponto da sua curva, subir 3 correntinhas para a altura do ponto alto, no próximo 2 pontos altos no mesmo lugar, certo? Uma correntinha de intervalo, sem pular nenhuma correntinha de base, nós fazemos um ponto alto e no próximo 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha, sem pular novamente um ponto alto, no segundo, 2 pontos altos juntos. Nós vamos fazer 3 aumentos para a parte oval do nosso americano, tá bom? Então, a partir daqui, eu dou uma correntinha de separação e vamos fazer a parte que é quadrada desse lado. Agora aqui, ó, com uma correntinha de separação, como eu falei, eu pulo uma de base e faço um ponto alto. Vocês viram que aqui nós fizemos 3 bloquinhos separados por uma correntinha, porém não pulamos nenhum ponto de base. Essa parte já muda um pouquinho, que nós vamos fazer uma correntinha e pular um ponto de base. No próximo ponto, 2 pontos altos no mesmo lugar. E uma correntinha de separação, certo? Ficamos com 4 bloquinhos de 3, sendo que apenas um está separado com um ponto de base pulado aqui, certo? Agora aqui eu fiz uma correntinha de separação, pulo um de base e vou fazer 3 pontos altos no mesmo local. 3. Aqui nós vamos começar a formar o nosso leque para a parte quadrada, né? Vamos dizer assim, do nosso americano. Aqui eu fiz 3 pontos no mesmo local, 2 correntinhas que é para o leque e vou aqui no próximo ponto e vou fazer mais 3 pontos no mesmo local. Certo? Fiquei aqui com o lequinho, essa parte oval e essa parte começando a ficar mais quadradinha, tá bom? Então, você observa aqui, ó, que no início nós deixamos de trabalhar um ponto e no final também nos sobrou um ponto, certo? Agora, vamos trabalhar a parte reta e aqui é uma carreira par. Então, nós vamos dar o intervalo de uma correntinha e já iniciamos em cima desse ponto para começar os nossos bloquinhos de 2 pontos. Fazemos em cima desse ponto para ficar bem retinho e o próximo no intervalo. 2 pontos, certo? Uma correntinha e agora seguimos fazendo 2 pontos, como já estávamos fazendo, com o intervalo de uma correntinha, até chegar aqui para darmos início à curva novamente. Eu volto para fazer com vocês. Cheguei aqui para fazer junto com vocês o nosso último bloquinho da parte reta. Nós vamos dar
uma correntinha de intervalo e aqui no espaço fazemos um ponto e em cima do ponto fazemos o segundo. Como eu disse, para que o nosso trabalho fique bem retinho, exatamente como fizemos desse lado, tá bom? Agora vamos dar início à nossa parte curva, fazendo uma correntinha de separação, pulamos o primeiro ponto e trabalhamos no segundo com um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos juntos, uma correntinha de separação e sem pular nenhum ponto, recomeçamos o próximo bloquinho com um ponto. No próximo ponto alto, 2 pontos altos juntos. Novamente, um intervalo de uma correntinha e sem pular nenhum ponto, um ponto alto e no próximo, 2 pontos altos juntos. Fizemos aqui os nossos 3 aumentos, os 3 bloquinhos de aumento da parte curva. Vamos iniciar a parte quadradinha aqui do nosso americano. Uma correntinha de separação, pulo um ponto e no próximo faço um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos juntos no mesmo local. Agora eu pulo mais uma correntinha e um de base, tá? Faço uma correntinha e pulo um de base. Aqui nesse ponto eu vou fazer 3 pontos altos juntos no mesmo ponto de base para dar início ao nosso leque. 2 correntinhas de separação e no ponto do lado 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Nos sobrou um ponto, assim como o primeiro que nós pulamos aqui, certo? Uma correntinha de separação e faço o meu primeiro ponto em cima do ponto aqui para dar início à nossa parte reta, tá? Agora seguimos fazendo, eu faço aqui no lado mais um ponto, ficou os 2 desse primeiro bloquinho, uma correntinha e sigo fazendo aqui 2 pontos altos para cada intervalo, sendo que aqui no final eu vou fazer um ponto aqui no intervalo e um em cima desse, e vou fechar com um ponto baixíssimo, lógico que com uma correntinha de separação em cada intervalo de bloquinho, e fecho aqui com ponto baixíssimo na terceira corrente que nós subimos no início. Exatamente como orientei vocês, chegando aqui eu já vou subir 3 correntinhas para a altura do meu primeiro ponto alto e agora eu faço no próximo um ponto alto e no próximo nós vemos que aqui ó o nosso aumento nós vamos fazer 2 pontos altos. Então aqui nós vamos fazer sempre em cada bloquinho o aumento no último ponto, tá bom? Essa carreira fica com 4, a próxima com 5, a próxima com 6 e assim por diante. Uma correntinha de separação, no próximo um ponto alto, mais um ponto alto, chegamos no nosso último ponto aqui do bloquinho e fazemos 2 pontos altos. Vamos fazer isso por 3 vezes, certo? Os 3 bloquinhos da parte oval do nosso americano. Uma correntinha de intervalo, vamos para o terceiro, um ponto alto, outro ponto alto e no último 2 pontos altos. Fizemos aqui nossos 3 bloquinhos com os aumentos. A partir de agora nós vamos trabalhar a parte quadrada do nosso americano. Então lembramos que nós estamos na carreira ímpar, tá bom? Então aqui eu faço uma correntinha de intervalo e aqui eu vou fazer como eu fiz aqui, apenas um ponto, porque estamos na carreira ímpar e eu preciso desse ponto aqui para que o meu trabalho fique quadradinho nessa lateral aqui. Então eu fiz um ponto, uma correntinha e aqui dentro do intervalo eu faço 3 pontos altos. Certo? Então, voltando aqui só para vocês entenderem melhor. Essa parte eu vou fazer oval e essa parte eu vou fazer quadrada, tá bom? Então, aqui, ó, os 3 aumentos da oval segue fazendo um ponto alto a mais em cada aumento no último ponto de base. A partir dessa correntinha aqui que nós fizemos de intervalo, essa parte já é quadrada. Então, eu vou trabalhar como na lateral,
com pontos, com carreiras pares e carreiras ímpares. Na par, eu faço só com três correntinhas, os bloquinhos. E na ímpar, eu sempre vou precisar colocar um pontinho aqui para separar, para que fique bem marcadinho o nosso quadrado aqui, tá bom? Então, vamos lá, eu fiz aqui 3 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar aqui no leque. Uma correntinha, eu sempre vou trabalhar o meu primeiro ponto alto do leque aqui no último, né, no ponto do meio do leque anterior. Vocês vão entender melhor quando eu fizer aqui, ó. Fiz um ponto alto aqui no último, agora aqui dentro eu vou fazer 2 pontos altos, totalizando assim meus 3 pontos do leque, certo? 2 correntinhas, novamente aqui dentro do leque eu volto e faço 2 pontos altos e mais um ponto aqui no nosso primeiro ponto alto aqui depois do intervalo, certo? Fiquei com o meu leque, tá bom? Sigo fazendo uma correntinha e aqui, como estamos em carreira ímpar, aqui no nosso primeiro bloquinho de 2 pontos altos, que é da parte reta, nós fazemos um ponto alto em cima do primeiro ponto. Uma correntinha, no próximo intervalo, 2 pontos altos. E assim nós vamos seguindo com uma correntinha e 2 pontos altos em cada intervalo, tá bom? Olha como tá ficando a nossa parte aqui, essa parte oval. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem bem direitinho. E aqui a parte mais quadradinha, tá? Vou seguir fazendo até aqui o meu último, que eu vou terminar aqui com um ponto alto. Lembrando que a carreira ímpar, quando eu der início aqui, a minha curva, né, a minha parte aqui dos aumentos, eu volto para fazer novamente junto com vocês. Fiz aqui, ó, toda a minha parte reta, terminando aqui com um pontinho em cima do ponto, do primeiro ponto aqui, né? E agora nós vamos iniciar a nossa parte curva novamente. Faço uma correntinha, no primeiro ponto, um ponto alto, no segundo ponto, um ponto alto, e aqui no último ponto do bloquinho, nós vamos fazer o nosso aumento com 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha e novamente nós vamos fazer exatamente a mesma coisa por 3 bloquinhos, tá bom? Que é a nossa parte oval do nosso americano ou suplá, como você queira chamar aí, tá bom? Fiz aqui, ó, tô no último aumento, meu último ponto. Fiz, agora eu dou uma correntinha de intervalo e vou começar a trabalhar aqui a minha parte mais quadradinha. Então, aqui no primeiro ponto, eu faço um ponto alto, estou na carreira ímpar, então esse ponto vai ficar sozinho. Sempre vou ter esse intervalo, tá? Nas carreiras aqui, ó, que é um intervalo que me separa a parte oval da parte retangular ou quadradinha, tá? Então, aqui eu já faço a minha correntinha de separação e sigo para o próximo intervalo fazendo 3 pontos altos. Reparem que aqui sempre vai ser 3 pontos altos. Os aumentos é apenas nesses 3 primeiros bloquinhos da curva, certo? Uma correntinha, o meu primeiro ponto alto do leque, eu faço sempre aqui no ponto anterior ao intervalo, para que fique bem retinho, e dentro do leque eu faço mais 2 pontos. 2 correntinhas de separação, 2 pontos novamente, e o meu terceiro ponto do leque, aqui no primeiro ponto depois do intervalo. Uma correntinha e já venho aqui para a minha parte reta para fazer o meu primeiro ponto. Uma correntinha e dentro do intervalo, 2 pontos. Vou seguir aqui e quando chegar no final, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na minha terceira correntinha. Cheguei aqui, fechei com um ponto baixíssimo e vou dar início à minha quinta carreira depois do centro aqui do nosso início, da carreira inicial, tá bom? Então, vou lá com 3 correntinhas para dar altura ao meu primeiro ponto,
no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto e no último 2 pontos altos. Nessa carreira, nos 3 aumentos da parte curva, nós vamos ficar com 5 pontos. Faça aí seus outros 2 aumentos e aí eu volto para a gente fazer essa parte retangular juntos. Fiz aqui os meus 3 aumentos, né? Os meus 3 blocos de aumentos e vou dar início aqui à minha parte retangular junto com vocês. Estamos na carreira par, então eu faço uma correntinha, em cima desse ponto alto eu faço um ponto alto e como nós estamos trabalhando aqui na parte quadrada ou retangular com bloquinhos de 3 pontos, como eu já fiz um aqui no intervalo, eu preciso fazer mais 2 pontos altos, certo? Ficando assim com 3 pontos, uma correntinha de separação, no próximo intervalo 3 pontos altos, mais um bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Agora chegamos no leque, sempre inicio com o primeiro ponto do leque aqui no ponto anterior ao intervalo e dentro do leque 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação, dentro do leque novamente, 2 pontos altos. E aqui no último, ou melhor, no primeiro ponto, depois do intervalo, um ponto alto. Uma correntinha e volto aqui para dar início à minha parte reta, fazendo um ponto alto em cima do primeiro ponto e mais um ponto alto no intervalo. Uma correntinha, 2 pontos. Vou fazer até aqui e venho para fazer essa parte com vocês e explicar as carreiras de repetição que faremos a seguir. Fiz aqui toda a minha parte reta, tá bom? Voltei aqui, já fiz meus 2 primeiros aumentos. Ó, tô fazendo o último ponto. Peraí que eu fiz aqui. O último ponto do segundo aumento. Uma correntinha, vou fazer o terceiro aumento novamente com vocês, que é ponto alto em cima de ponto alto, até o último ponto do aumento, onde nós faremos 2 pontos no mesmo ponto de base, tá bom? Ficando assim com o aumento nessa carreira com 5 pontos. Essa parte eu acho que fica bem explicadinho porque é mais simples, né? Agora que eu faço uma correntinha e vou iniciar a minha parte retangular. É só você fazer o primeiro ponto em cima do ponto de base. Estamos na carreira par. Aqui nós vamos fazer 2 pontos, porque o nosso bloquinho na carreira, na parte retangular, é de 3 pontos juntos, certo? Uma correntinha, no próximo intervalo, mais um bloquinho de 3 pontos altos no mesmo intervalo. Agora, chegamos aqui, fiz uma correntinha, chegamos aqui no leque, o primeiro ponto do leque, sempre no último ponto antes do intervalo. Dentro aqui do leque eu faço meus 2 pontos, fiquei assim com um bloquinho de 3, 2 correntinhas de separação, volto e faço mais 2 pontos no intervalo e um ponto aqui no último ponto aqui no primeiro, depois do intervalo. Correntinha e sigo fazendo a minha parte reta. Então, essa será a nossa repetição. Vou trazer aqui para vocês, ó, para vocês entenderem. Essa aqui é a nossa repetição. Aqui é o centro do nosso trabalho. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras no verde água e mais uma exatamente igual no verde água escuro, tá bom? Lembrando que sempre vamos trabalhar com carreiras que chamamos de pares e ímpares para que possamos separar aqui a forma de trabalhar. Na carreira ímpar, ficaremos com um pontinho separado e na par o bloquinho de 3 pontos altos, tá bom? E sempre intercalando, tá? Fazemos uma par, uma ímpar, uma par, uma ímpar. Você vai precisar fazer aqui, nós já estamos aqui é o centro, 1, 2, 3, 4, 5, na 5ª carreira. Eu vou terminar essa minha carreira e vou fazer mais uma nessa cor e a 7ª no verde água escuro. E volto pra gente dar início à nossa carreira na cor branca, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, volta um pouquinho que tá bem explicado, carreira a carreira aí, certo? Volto já.
Fiz aqui, ó, as minhas 6 carreiras no verde água claro e mais uma carreira nesse verde água escuro, seguindo as mesmas orientações que eu dei a vocês. A única coisa que eu esqueci de falar com vocês é que nas trocas de cores, eu estou pegando apenas a argolinha de trás do ponto para que fique esse relevinho aqui. Mas não é obrigado, tá? Vocês podem fazer pegando normalmente pela frente do ponto, que não vai dar problema nenhum, tá bom? Então, agora eu já vou começar a amarrar aqui o meu fio branco. Vou amarrar aqui, ó, bem aqui nesse intervalo, tá? Eu novamente vou pegar apenas a correntinha de trás, né? A laçadinha de trás, mas vocês podem, como eu falei, fazer normalmente. Eu amarro meu fio aqui e aqui eu já vou subir 3 correntinhas, que é a altura do meu ponto alto. Nós vamos começar a trabalhar os nossos pontos altos que são transpassados na diagonal, tá? Então, fizemos o primeiro ponto aqui com as correntinhas. No próximo, fazemos mais um ponto alto. E agora, nós vamos transpassá-lo assim, ó. Você vai voltar com a sua agulha pra frente aqui, dentro desse ponto anterior aqui, você vai puxar a sua linha lá de trás e fazer um ponto alto, ok? Tá um pouco escuro, peço desculpa. Deixa eu tentar virar aqui o ângulo para melhorar um pouco, porque o tempo tá bem nublado hoje, tá? Vou fazer novamente com vocês. Sem correntinha nenhuma, eu vou pular um ponto e no próximo eu faço um ponto alto e do lado mais um ponto alto. Ok? Fiquei com 2 pontos, laço a minha linha. Aqui volto, ó, com a minha agulha nesse ponto que eu pulei. Eu vou colocar a minha agulha aqui pra trás, ó. Agora eu laço o meu fio e puxo pra frente, certo? Fiquei aqui com 3 laçadas, agora eu faço como um ponto alto. Tiro 2, laço e tiro 2, ok? Vou fazer novamente com vocês. Vou laçar o meu fio, pulo o próximo ponto, no próximo faço um ponto alto, lembrando que eu estou pegando apenas na argolinha de trás, porque eu quero deixar esse detalhe em relevo, ok? No próximo ponto, mais um ponto alto. Opa, peguei errado. Mais um ponto alto aqui. Fiz 2 pontos, laço a minha agulha e volto aqui nesse que eu pulei. Entro, puxo o meu fio lá por trás e volto. Fiquei com 3 laçadas na agulha, tiro 2 e tiro 2. Então, assim vai ser por toda a nossa carreira, tá bom? É bem facinho, 2 pontos altos. Vou fazer a última vez para que não haja dúvida. Desculpa, eu fiz uma correntinha, mas não é necessário, ó. Sem correntinha, sem nada. Pulamos o próximo, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto. Laço, volto no ponto anterior, puxo meu fio lá por trás e agora eu fecho tirando 2 e tirando 2, ok? Faça por toda a sua volta, ao final vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? E eu volto já com a cor verde escuro novamente. Voltei para fazer essa parte do biquinho aqui com vocês, só para que não haja dúvida, tá? Fiz aqui esse ponto, agora eu vou iniciar novamente. Eu laço a minha agulha, pulo um ponto, aqui eu faço um ponto alto e vocês observem que eu cheguei aqui nos 2 pontos de separação do leque. E eu vou agir da mesma forma. Faço aqui no próximo, que é a correntinha de separação, faço mais um ponto. Volto aqui atrás e faço o meu ponto na diagonal, certo?
novamente. Agora aqui, a única diferença é que eu, para fazer o próximo ponto, para manter o biquinho aqui do leque, eu vou fazer 2 correntinhas de separação, tá bom? No próximo aqui, eu venho e faço, pulo, né? Faço no próximo o meu ponto alto. Então, vocês observem que eu fiz um ponto aqui, um já dentro da primeira correntinha do leque, fiz 2 correntinhas de separação e pulei a próxima correntinha do leque, ok? Agora, eu já vou aqui, ó, no próximo ponto e faço mais um ponto alto, certo? Vou voltar aqui naquela correntinha que eu pulei para fazer o meu ponto na diagonal, certo? Olha como ficou. A única diferença é que nós vamos manter as 2 correntinhas do leque, ok? Para que continue o biquinho aqui do nosso americano. Sigo aqui, pulando um ponto no próximo. Um ponto alto no próximo. Um ponto alto e volto aqui para fazer o meu ponto na diagonal. Percebam que me sobrou uma correntinha, um pontinho aqui, não tem problema, é só você ir direto e fechar na correntinha aqui que você subiu com um ponto baixíssimo. Agora eu vou cortar esse fio e já vou voltar com o fio, esse verde aqui, o verde água escuro.